Boa noite, Dom. Eu me chamo Thaís, e por mais que tente não soar dramática, preciso dizer que nunca fui amiga da madrugada. Quando morava com meus pais e 2 irmãs em um sobrado apertado, atravessava a cidade em 2 ônibus velhos que rangiam em cada curva. Chegava à escola com os braços dormentes de tanto me equilibrar. Anos depois, consegui vaga fixa na recepção de uma importadora de peças. Prometi a mim mesma que assim que juntasse uma grana extra do 13º, alugaria algo perto do trabalho. Não importava o tamanho, contanto que eu acordasse com o zumbido do ventilador e não com o freio de ônibus às 4. O kitnet que achei é um cubículo, cama encostada na parede, armário que range, fogão de 2 bocas e uma janela que dá para um corredor onde o ar não circula. Mesmo assim, cada vez que giro a chave, sinto um orgulho bobo. É pouco, mas é meu, repito. No início, a rotina parecia justa. Eu batia ponto às 8, atendia telefone, conferia nota fiscal e no intervalo enrolava um pão francês com queijo na marmita térmica. Só que, nos dias vagos, percebi um silêncio estranho. O celular vibrava pouco. Eram anúncios de delivery ou boleto vencendo. Colegas falavam de shows e viagens, e eu sorria fingindo agenda cheia, mas só pensava no caminho de volta. Às vezes apoiava o queixo nas mãos e murmurava se era isso viver sozinha, liberdade ou isolamento. Eu me justificava. Fase de adaptação, vai melhorar depois do 3º boleto. Mas carregava a sensação de estar num degrau que não leva a lugar nenhum. Meu pai dizia que independência custa caro. Minha mãe pedia só que eu comesse direito. Telefonava tarde, perguntava do feijão congelado e do lixo das terças. Eu respondia que sim, mesmo quando o pote mofava na geladeira. Parecia mais fácil bancar a forte, não era infeliz o tempo todo. O cheiro de pão na esquina, a moça da banca que guardava minha revistinha de palavras cruzadas, o porteiro do prédio ao lado que me dava um bombom. Pequenas coisas que me seguravam na semana. Ainda assim, em certas madrugadas eu despertava antes do despertador. Ficava olhando o teto, sentindo um peso que não era dor, só presença. Como se um travesseiro extra me comprimisse o peito. Sussurrava que era ansiedade que todo mundo sente. Virava de lado, respirava fundo. Contava até 10, mas o pensamento rodava. Estou indo a algum lugar ou andando em círculos? Então me levantava. Passava café no coador de pano, segurava a caneca com as 2 mãos e via o céu clarear pelas frestas da cortina. O vapor subia devagar e eu lembrava da minha avó. Quem acorda cedo vê o dia nascer sem pressa. Não sei se era bênção ou aviso. Ultimamente o sol nasce rápido demais e eu fico para trás. Eu queria acreditar que tudo aquilo faria sentido depois, mas naquele ponto meu maior medo era ficar exatamente onde estava, rodando em círculos sem perceber. O Bruno apareceu quando eu já não dava bola para quem entrava no corredor. Chegou para cobrir férias no almoxarifado e logo cedo perguntou onde carimbavam a guia de saída. Respondi meio automática. Ele sorriu como se aquilo bastasse. No dia seguinte largou 2 copos de café pingado na minha mesa. Disse que errara o pedido e que era para não ter que jogar fora. Ri, corando. Em poucos dias virou rotina. Ele passava, contava do cachorro que acorda antes do galo ou do ônibus quebrado no viaduto, sempre encerrando com frase boba que me fazia esquecer do relógio. Quando percebi, estava revelando que improvisava sofá com um colchão enrolado. Ele simulou indignação, mas ouviu cada detalhe. Passei a esperar o som dos passos dele. Aceitei sair depois do expediente numa cesta. Andamos até o calçadão, dividimos pastel e rimos do vento abafado que promete chuva, mas nunca cumpre. No ponto, segurando guarda-chuvas fechados, ele comentou: "Gosto de conversar contigo, Thaís." Voltei ao kitnet repetindo a frase, rindo sozinha. Durante algumas semanas vivi esse brilho. Mensagens de bom dia, suco de maracujá, companhia até metade da rua. Nada luxuoso. Bastava estar ali para quebrar o silêncio que pesava. Então tudo afrouxou. Primeiro atrasos nas respostas, depois sumiços no intervalo. Ele nem passava na recepção. Quando puxava assunto, os olhos dele escapavam como quem procura saída de emergência. Eu repetia para mim mesma que ele só estava atolado, mas meu estômago adivinhava o contrário. Uma noite perguntei se me esperaria, já era tarde.
Veio visto e nada. Voltei abraçando a bolsa. No corredor pensei ter ouvido passos logo atrás. Girei, vazio. Dormi mal. Acordei ensopada de suor. No celular, nenhuma notificação. O padrão se firmou. Distância dele, autoculpa minha. Colegas diziam que ele andava estranho. Às vezes chorava no chuveiro, às vezes segurava tudo até sentir os olhos queimar no ônibus. Vergonha me calou. Temi ouvir o óbvio. Me apeguei rápido. Fui guardando tudo, sem espaço para mais nada. Numa madrugada, sentei com o celular e digitei: por que alguém some do nada? Caí em vídeos de tarô, simpatias, promessas de traz de volta em 7 dias. Fechei a aba, mas voltei minutos depois. Entre links apareceu o site de Walter, terapeuta energético. Comentários falavam em leveza, em fechar ciclo tóxico. Copiei o número, deletei, salvei de novo. O cursor piscava, digitei: boa noite, preciso de orientação, mas não enviei. Fiquei encarando as palavras como quem encara um penhasco. Apaguei, respirei, contei as telhas do prédio vizinho e, num impulso, apertei enviar. Assim que a mensagem foi, meu coração acelerou. Pensei em apagar tudo, bloquear o contato, desinstalar o aplicativo, qualquer coisa que evitasse a resposta. Só que ele apareceu em azul segundos depois, como se estivesse do outro lado da tela aguardando alguém tropeçar na própria carência. Senti alívio e medo na mesma proporção, como quem abre a porta e descobre um quarto sem luz nem chão visível. Marquei a consulta para a quarta-feira seguinte. Saí do trabalho ainda com crachá no bolso e me deixei guiar pelo GPS até um bairro de ruas estreitas, cheio de quitandas fechando as portas metálicas. O ônibus balançava tanto que eu lia as mensagens 2 vezes. Walter respondia sempre com pontuação perfeita, como se tivesse todo o tempo do mundo. Desci diante de uma casa geminada, fachada creme, portão de lambris brancos recém-pintados. Uma planta de guiné empurrava folhas por entre as grades. Toquei a campainha. O trinco fez um estalo seco e Walter apareceu sorrindo, camisa de manga curta e um colar simples de madeira. Thaís? Fica à vontade. Por dentro, a casa parecia mais comprida que por fora. Piso de cerâmica fosca, corredor iluminado por lâmpadas amarelas. O cheiro mesclava incenso barato e café requentado. Ele me entregou uma caneca morna. Mate com hortelã, ajuda a acalmar, disse, mexendo o líquido com uma colherinha. Eu bebi por educação, tentando esconder o tremor nos dedos. Ele apontou para uma sala ao lado. O ambiente era quase vazio. Tapete grosso, algumas almofadas, uma mesa baixa coberta por toalha bordô. Em cima, um baralho gasto e um ovo marrom apoiado num pires. Sentei-me de pernas cruzadas. Walter apagou a luz principal. Só um abajur de canto restou, lançando sombra suave nas paredes. Não preciso que me conte nada, o campo fala primeiro, comentou, embaralhando as cartas num ritmo tão calmo que cada virada de papel parecia um relógio lento. Ele abriu 3 cartas, estudou as imagens e, quando ergueu os olhos, segurou minha mão sem pedir licença. Seus dedos eram frios e surpreendentemente firmes. Alguém saiu da sua vida levando pedaços de você. A dor virou rachadura. Se não fechar logo, tudo entra. Engoli seco. Pensei em Bruno, mas fingi neutralidade. Walter pressionou o polegar no centro da minha palma como quem testa massa de pão. Você carrega algo diferente, não é defeito, é ponto de luz, só precisa limpar o entorno. Senti vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Ele colocou minha mão sobre o ovo no pires, depois pegou um ramo de arruda e começou a passá-lo dos ombros até os tornozelos, cantando palavras que eu não entendia, baixinho, quase sopro. O aroma verde se misturou ao incenso. O ar ficou pesado como sala trancada em verão úmido. Nos primeiros minutos tentei entender o que eu sentia. Formigamento na nuca, leve tontura, um zumbido atrás dos ouvidos. Depois abandonei a contagem. Cada respiração parecia custar dobrado. As bordas do tapete ficaram borradas como se a água tomasse conta da visão. Walter pediu que eu deitasse. O tecido áspero arranhou meus braços quando me estendi. Ele colocou o ramo sobre meu peito, encostou o ovo na minha testa e tocou um pequeno sino de bronze. O som vibrou dentro do crânio, ampliado, grave, embora o objeto parecesse minúsculo. Perdi noção de tempo. Tenho memória de tentar falar algo, talvez
Está tudo bem? Mas as palavras não saíram. Apaguei. Acordei com o barulho distante de um motor lá fora. Estava num sofá que não lembrava ter visto. A luminária indicava quase 11 da noite. Walter, sentado no chão, movia pequenas pedras sobre um espelho. Foi intenso, mas necessário, disse sem olhar para mim. Nem todo mundo aguenta na primeira vez. Tentei levantar. As pernas pareciam preenchidas com areia úmida. Ele ofereceu mais mate, afirmando que o corpo gasta energia para expulsar impurezas. Perguntei as horas. Respondeu sem pressa, como se nada corresse. Ainda quarta-ne. Peguei a bolsa, agradeci e saí. O portão rangeu baixo e o ar frio da rua bateu nos meus braços suados. No ponto de ônibus, conferi o celular. 23 chamadas perdidas da minha mãe, nenhuma de Bruno. Respirei fundo, prometendo ligar quando a cabeça clareasse. No trajeto, encostei a testa no vidro. A vibração do veículo ecoava no mesmo tom do sino. Por um instante, achei que ele repicava outra vez, mas era o freio do ônibus. Mesmo assim, minhas mãos tremeram até chegar em casa. Cheguei em casa passada da meia-noite, mas a sensação era de meio-dia em dia abafado. O quarto parecia luminoso demais, embora a lâmpada estivesse apagada. Joguei a bolsa no chão e notei a quina do armário fora de lugar, como se alguém o tivesse empurrado poucos centímetros. Franzi a testa. Poderia ter esbarrado nele pela manhã, mas não lembrava. Liguei o ventilador, esfreguei os olhos e a cena voltou ao normal. Talvez eu mesma estivesse torta. Ao deitar, o travesseiro cheirava a arruda, mas eu não havia levado o ramo. Virei para o lado, tentando ignorar o cheiro verde úmido que grudava na narina. Contei os passos mentais do corredor do trabalho, técnica que usava para dormir, só que parei no 8º passo. Um estalo de madeira veio do guarda-roupa. Esperei outro som para confirmar se era imaginação. Nada. Revirei-me, rindo sem graça do susto bobo, até sentir o corpo pesar. A dormência começou nos pés, subiu pelos joelhos e atolou no peito. Abri os olhos, ou achei que abri, e o quarto estava igual, exceto pela porta do armário agora escancarada. Dentro, pendurados, meus casacos balançavam levemente. Tentei mexer um dedo, qualquer músculo, mas era como se eu fosse puro cimento fresco. A luz do corredor do prédio, filtrada pela persiana, desenhava uma silhueta escura atrás das roupas. Algo ereto, cabeça baixa, mãos compridas passando a mão nos cabides. Não via seu rosto, só o movimento lento dos dedos ossudos examinando peça por peça, como quem procura algo íntimo. Quis virar a cara, porém o pescoço recusou. Senti formigamento quente atrás dos olhos, a respiração curta, quase engolida. Num segundo a figura desapareceu. As portas bateram sozinhas e eu despertei arfando, totalmente molhada de suor. Levei alguns minutos para criar coragem de levantar e abrir o armário. Tudo em ordem, mas o casaco vinho estava no chão, botão arrancado. Guardei de volta, murmurei que talvez tivesse caído antes e voltei à cama com o coração latejando nos ouvidos. Na manhã seguinte me arrastei para o trabalho. O monitor emitia um reflexo azulado que me embrulhava o estômago. Separei protocolos, mas quando conferi carimbo percebi que faltava a folha principal. Vasculhei as gavetas, nada. Tive certeza de tê-la carimbado, porém havia um vazio de 3 minutos na memória, como se alguém roubasse pequenos trechos do meu dia. Inventei ao chefe que a impressora engolira o documento e reimprimi. Enquanto isso, um zunido fino se fixou no fundo da cabeça, lembrando a última nota do sino. À noite, sentada na beira da cama, passei a mão pelo azulejo descascado perto da tomada. Havia uma rachadura delicada que não existia antes. Parecia um fio de cabelo preso na parede. Tracei o desenho com a unha. A lasca soltou e caiu como casca de ovo. Engoli um palavrão e tirei foto para mandar ao síndico, mas a tela se apagou antes de eu clicar em enviar. O celular reiniciou mostrando data errada, 2 dias adiante. Ajustei, culpei bateria velha e engoli o incômodo. De madrugada, acordei com a boca seca e fui até a cozinha. Quando girei a torneira, senti algo roçar meu tornozelo. Recuei, nada além da barra do pijama. Ri baixinho, enchi o copo e no reflexo da janela vi a rachadura duplicada, agora descendo pela parede oposta. O barulho súbito de louça me fez pular. As 2 xícaras de café racharam dentro do escorredor, linhas finas cruzando a porcelana.
Lembrei que Walter falara sobre impurezas quebrando onde a energia bate primeiro. Estremeci. Voltei para a cama abraçando o travesseiro e sem querer abri o chat com ele. O ícone estava verde, online. Meu dedo pairou sobre o teclado. Ainda me sinto estranha, é normal? Digitei, mas não enviei. Fiquei encarando as palavras até elas parecerem estrangeiras. Excluí a mensagem, bloqueei o contato, desbloqueei de novo. A indecisão doía mais que a insônia. Acabei dormindo com a tela acesa, enquanto a vibração do ventilador mascarava qualquer som externo. 2 dias depois cheguei atrasada ao trabalho. O relógio da recepção mostrava 9 horas, mas eu jurava ter saído de casa às 7. A supervisora perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, era o ônibus. Quando toquei no bolso atrás da carteira de ônibus, encontrei o ticket com horário de validação às 8h40. Eu não tinha memórias da última hora e meia. Era um buraco negro. Voltei a pensar em Walter, na voz grave dizendo que eu abria portas sem perceber. Por que eu o ouvia ecoar mesmo bloqueado? Naquela noite, sentada no chão do banheiro, único lugar fresco no kitnet, notei que a rachadura principal se bifurcava até a base. Tocava o azulejo, sentia leve vibração, quase um pulso. Me ouvi dizendo em voz alta: "Isso é só dilatação do prédio, Thaís." Mesmo explicando, não consegui me enganar. Abri o app de mensagens e, com o polegar trêmulo, digitei para Walter: "Acho que preciso daquela limpeza mais profunda." Enviei. A resposta veio antes de eu decidir se me arrependia. Sábado, 21h. Traga uma peça de roupa que goste muito. Confie no processo. Ele encerrou com um emoji sereno, como se fosse passeio no parque. Li e reli, coração batendo no ritmo do ventilador. Tentei cancelar, mas a notificação já marcava visualizada. Fechei o celular, apaguei a luz e me encolhi, jurando a mim mesma que se algo soasse estranho, eu fugiria dali. No entanto, enquanto repetia essa promessa, notei pela fresta da porta a rachadura ganhando 1 centímetro silencioso. Dentro dela, por um instante, pareceu haver uma escuridão que não pertencia à parede, mas a um outro lugar. Sábado chegou abafado, nuvens presas no céu sem coragem de chover. Passei o dia limpando o mesmo azulejo, ansiosa. Walter marcara às 9h. Pediu que eu levasse uma peça querida. Escolhi uma blusa azul marinho, dobrei numa sacola plástica e fiquei ensaiando desculpas caso quisesse desistir. Saí do prédio às 8h30. O ônibus veio lento. Contei rachaduras no piso para não pensar. A casa parecia igual, mas a lâmpada externa tremia num tom amarelado que lembrava gripe. A planta de Guiné murchara. Toquei a campainha. O trinco destravou sem som. Entrei. Dentro, o corredor cheirava a incenso azedo. Walter apareceu segurando castiçal com 4 velas. Não cumprimentou. Apenas estendeu a mão pela sacola. Ergueu a blusa contra a chama, sorriu satisfeito e depositou-a numa mesa estreita no centro da sala, agora sem tapete. Ao redor, as pétalas secas quebravam quando eu pisava. "Deite e solte o corpo", ordenou. Subi na mesa coberta por lençol branco. O teto mostrava manchas de umidade que pareciam mapas. Ele pegou um sino maior que o anterior, bronze escurecido. Primeiro toque, som largo que parecia pressionar o ar. Tentei mover a cabeça, mas não conseguia mover nenhum músculo. Segundo toque, um arrepio elétrico no corpo todo. O pano bordô que cobria um espelho ao lado vibrou. O quarto escureceu nos cantos. Walter murmurava palavras que não reconheci. Senti arranhão frio na coxa, porém ninguém estava perto. Poeira cinza girou acima do meu peito, acompanhada de cheiro de carne esquecida. Ele colocou a blusa sobre meu rosto. O tecido úmido do meu próprio suor grudou nos lábios. Ouvi meu nome dentro da garganta, voz grave dizendo: "Deixa." Agulha imaginária perfurou o osso do externo. Tentei gritar. Nada. Quando retirou a blusa, puxou também o pano do espelho. Minha imagem não acompanhava meus movimentos. Atrás de mim, colada como sombra, havia silhueta magra, braços longos envolvendo meus ombros. Sorriso seco se abriu, revelando dentes gastos. 2 gomos curtos despontavam na testa. Eu inalava ar curto, sentindo gosto de ferrugem. Walter aproximou o sino do espelho. A superfície ondulou.
A sombra escorregou para fora da moldura, caindo no chão, enrolada em posição fetal. A pele era negra, esticada sobre ossos, cabelo ralo colado. Parecia morta, mas o peito afundava e erguia em respirações molhadas. Um calor grosso e úmido encheu o quarto. Nesse instante, a rigidez que me prendia quebrou. Rolei fora da mesa, batendo o ombro. Walter recuou um passo, olhos arregalados. Tropecei nas pétalas secas, forcei a porta da frente. O ferrolho cedeu depois da segunda tentativa. Corri descalça até o portão, sentindo o ar frio da rua cortar a pele. Só parei 3 quadras depois, ofegante, quando o sino ainda soava dentro da cabeça, sem existir no mundo. O ônibus parecia se arrastar. Cada farol parecia demorar uma eternidade. O motorista tamborilava no volante, suor escorrendo pelo braço. As janelas refletiam meu rosto pálido. O trajeto que costumo fazer em 20 minutos levou quase 40. Senti que, de algum modo, aquele atraso fazia parte do ritual, preparando algo que eu ainda não entendia. Quando Walter pedira que eu respirasse fundo, o ar queimou a garganta. Ele girava o pescoço como quem ouve instruções sussurradas. Dentro do meu peito, o coração alternava batidas rápidas com pausas longas, a ponto de eu temer que parasse. O instante em que a sombra saiu do espelho trouxe silêncio absoluto. Até o crepitar das velas cessou. O corpo sem vida inflou de dentro para fora. O cheiro virou sangue coagulado em cano velho. Tive a sensação de um buraco negro abrindo-se na criatura, pronto para me puxar. Fora da casa, notei pedras raspando a sola dos pés, mas não diminuí. O portão rangeu alto, porém Walter não apareceu. O ar úmido parecia alívio provisório. No carro de aplicativo, tremi tanto que o motorista perguntou se eu precisava de socorro. Murmurei hipoglicemia e aceitei água. Linhas vermelhas riscavam meus braços. Cortes feitos pelas pétalas secas, pontiagudas como lâminas minúsculas. No banho frio, a água escorria turva, levando pó escuro dos meus cabelos. Esfreguei unhas e nuca. O cheiro lembrava terra molhada. Ao fechar a torneira, o metal vibrou num timbre baixo que imitava o sino. Tapei os ouvidos e contei até 50, implorando que o som não virasse voz. Sentei no piso molhado, abraçando os joelhos. Repeti quase sem ar: nunca mais, nunca mais, nunca mais. Mãe, eu preciso voltar uns dias. Foi tudo que saiu da minha boca, rouca, num domingo cedo. Ela não pediu detalhes, reconheceu o medo no meu silêncio e disse que me esperava com o almoço quente. Enfiei roupas na mochila e fugi do kitnet como quem deixa fogão ligado. No portão do velho sobrado, o abraço dela foi tão forte que minhas costas estalaram. Ao notar os arranhões, franziu a testa, mas segurou a pergunta até servirmos o arroz. Contei tudo de uma vez: Bruno, Walter, o sino, o espelho, a sombra. Ela mexia o feijão devagar, como se cada volta da colher processasse um pedaço do horror, e concluiu: nada disso se resolve sozinha. Conheço Dona Zélia. Vai nos atender ainda hoje. Não tive força para argumentar. Dormi a tarde inteira no beliche antigo, ventilador rangendo, mas acordei 2 vezes sentindo peso sobre os pés, como se alguém se sentasse ali. Quando o relógio piscou 18 horas, minha mãe já me esperava na porta. Pegamos ônibus circular, o ar abafado grudava na pele. Descemos numa rua de paralelepípedos, crianças jogavam bola, cheiro de pão escapava de uma padaria quase fechando. A casa de Dona Zélia era recuada, muro baixo, varanda tomada por samambaias. Ela surgiu à porta, lenço colorido prendendo o cabelo grisalho. Entra, filha! A sala exalava chá de cidreira e cera de piso antigo. Sentei abraçando a mochila enquanto minha mãe se acomodou num canto, terço no bolso. Dona Zélia pediu que eu contasse só o que fosse impossível calar. Resumi. Ela ouviu até o fim e declarou: abriram teu peito como quem fura laranja para sugar. Esse homem não cria o mal, filha. Ele só encontra a fome e oferece o prato. É um pastor de coisa ruim. Primeiro estanco, depois tira o bicho. Escolhi a poltrona, queria olhos abertos. Ela acendeu vela curta, pingou óleo de alecrim nos meus pulsos e deixou que eu inspirasse. O frescor abriu o peito. Na mesinha, um sino prateado rachado na borda. Antes de tocar, alertou: 3 badaladas. Se vier voz depois, finge que não entende. Primeira badalada, som claro, fino, atravessando o couro cabeludo e descendo pelos braços. Segunda, o ar vibrou no estômago. Senti cada órgão deslocar milímetros. Terceira, peso morno nos ombros. E meus olhos fecharam sem ordem.
Na escuridão surgiu a imagem da minha mãe, ajoelhada, chorando como na noite do abraço, mas o rosto derretia em placas acinzentadas. Ela enterrava unhas na minha mão. A dor era absoluta. Quis gritar, mas lembrei. Truque, repeti mentalmente. Não é real. A figura tremeu como TV fora de canal e virou fumaça grossa. Senti um gosto de metal na boca. Atrás de mim, algo arranhou o piso. Risada falhada sussurrou meu nome. Enchi a cabeça com contas de água, lista de compras, horários de ônibus, banalidades. O som sumiu. Abri os olhos. Dona Zélia encostava o sino na vela apagada. Suor brilhava na testa, mas ela sorriu. Ele testou, mas você não cedeu. Primeira batalha vencida. Minhas pernas desabaram. Ela me serviu água com limão e passou o pano úmido no pescoço. Quando relatei a visão, anotou num caderno antigo e avisou. A coisa vai usar sonho e lembrança querida. Se ouvir sino fora de hora, fique imóvel. E segure a raiva. Raiva forte é comida para ele. Na saída, compramos sal grosso e arruda numa mercearia, abaixando as portas. Segurei a sacola como medalha. No ônibus, vento morno bateu no rosto. Minha mãe apertou meu braço. Sinal silencioso de que o caminho seria longo, mas não solitário. Dormindo no quarto de infância, luz de corredor acesa, a coisa não apareceu. Mas despertei com marcas finas nos tornozelos, como fitas que apertam até quase cortar. Passei pomada, respirei fundo e repeti. Ele morde, mas não devora quem não se entrega. Segunda-feira voltei à recepção como quem pisa em ovos, cada passo calculado para não escorregar na ansiedade. Levei um galinho de arruda dentro da bolsa. Dona Zélia disse que ajuda a confundir o faro da coisa. Coloquei o ramo num copo descartável ao lado do monitor, fingindo que era frescura de aromaterapia. Ninguém comentou o cheiro, só o segurança levantou a sobrancelha, mas logo desviou. Abri o sistema, conferi protocolos e repassei recados automáticos. Quanto mais simples o serviço, mais eu me obrigava ao cuidado. Respiração completa, ombros abaixados, pensamentos ancorados no aqui e agora. Queria provar a mim mesma que ainda pertencia ao lugar onde o crachá pisca verde. Perto das 9, o andar parecia igreja vazia. Os analistas tinham reunião fora, o estoque aguardava caminhão de peças, e o ar-condicionado soprava um vento constante que me fazia lembrar gripe de mudança de estação. Foi nesse silêncio todo que o som começou. Primeiro, apenas um vácuo sutil, como se alguém removesse o ruído de fundo do mundo. Depois, vibração metálica breve, distante, talvez no corredor de acesso, onde a luz de emergência pisca. Fechei o e-mail no meio da frase. As palmas das mãos suaram. A voz de Dona Zélia martelou. Se ouvir o sino, não mexa um dedo. Empurrei a cadeira para trás, mas não me levantei. Deixei as mãos no colo, firmes. Olhei o reflexo escuro na tela em branco. Além da minha silhueta, nada. O som repetiu, agora mais claro, quase redondo, reverberando na parte interna do crânio. Se fechasse os olhos, veria o corredor se alongando como funil. Mantive-os abertos. O ramo de arruda tremeu sem vento. Senti cheiro de ferro quente. Por segundos, não sei quantos, minha cabeça dividiu-se. Metade implorava fuga, metade lembrava das fitas nos tornozelos e decidiu não alimentar o bicho. O sino avançou um tom, vibração que parecia deslocar o ar. Foi então que vi alguma coisa de rabo de olho. Sombra passando além da porta de vidro, esticada, sem volume. Respirei tão fundo que o peito doeu. Uma voz grave, idêntica à do espelho, sussurrou meu nome, como se estivesse dentro do ar-condicionado. O som de metal cessou de repente, substituído por estalo seco na luminária. A luz sobre minha mesa piscou. Mantive-me sentada, mãos imóveis. Contei mentalmente as respirações. 1, 2, 7. Quando a lâmpada estabilizou, o telefone tocou. O pulo que dei foi interno. Externamente, só estendi o braço e atendi. Voz quase normal. Recepção, bom dia, falei sentindo a língua pastosa. Era o motoboy pedindo confirmação de endereço. Enquanto falava, os joelhos tremiam, mas o sino não voltou. Anotei o protocolo, agradeci, desliguei e percebi que o ramo de arruda ficara cinza, desidratado em minutos. Levantei para buscar água. O corredor parecia curto outra vez, mas a cada passo surgia a dúvida. Será que só eu ouvi? A copa exalava café requentado. Abri a torneira e bebi direto, tentando limpar o paladar metálico.
No reflexo da porta de inox, vi um ponto roxo na junção do pescoço com o ombro. Toquei. Não era grande, mas tinha um tom violáceo, quase negro no centro, como se um dedo tivesse pressionado a pele por horas. Voltei à mesa e digitei mensagem curta para minha mãe. Tudo calmo. Mais tarde te ligo. Não queria preocupá-la nem assustar a mim recordando detalhes. Rasguei uma nota adesiva e escrevi ler lista da feira e colei na borda do monitor. Pequeno lembrete de vida normal. O resto da manhã se arrastou, mas sem novos sinais. Ainda assim, evitei olhar o relógio grande na parede. O pêndulo cromado lembrava demais o movimento lento do sino. Às 17 em ponto, desliguei o computador, joguei o ramo murcho no lixo reciclável e saí sem conversar com ninguém. Na rua, o barulho de buzinas me pareceu música. Entrei no ônibus cheio e agradeci mentalmente pelos cotovelos alheios me prensando. Prova de mundo sólido. Com a testa no vidro, pensei na sombra que, de algum modo, atravessara paredes até me encontrar. E apesar do pavor, uma pontinha de triunfo acendeu. Ela esperava a reação. Não ganhou. Ao chegar ao sobrado, minha mãe folheava caderno de receitas, fingindo que não estava apreensiva. Abracei-a pelo ombro, servi 2 copos de suco e confessei, meio rindo, meio chorando. Hoje o sino tocou, mas eu fiquei imóvel. Acho que funcionou. Ela fechou o caderno e apertou minha mão, olhos marejados. Você está voltando para você, menina. Não respondi. Senti, pela primeira vez em semanas, que talvez fosse verdade. Os dias seguintes viraram um ritmo de goteira lenta. Trabalho-casa, casa-trabalho, sessões semanais com Dona Zélia, cansaço que doía nas articulações. Cada encontro começava igual. Ela tocava o sino rachado. Eu revivia uma memória borrada, a coisa tentava infiltrar culpa ou vergonha, e nós a empurrávamos para fora. Às vezes era sutil, o cheiro de café estragado no lugar do incenso, uma sombra atravessando a parede como fumaça, noutras vinha pesado com falhas de luz e dor aguda nas têmporas. Mesmo assim, algo mudava. Dormi 2 noites seguidas sem paralisia. O azulejo rachado no kitnet parou de crescer. O reflexo do espelho já não trazia companhia extra. Ainda havia silêncio incômodo depois das sessões, como se o ar aguardasse minha primeira dúvida para voltar a me cercar. Mas comecei a preencher esse vácuo com tarefas triviais. Lavar louça, reorganizar gavetas, ler rótulos de tempero no mercado. Cada gesto concreto parecia cimentar meu lugar no mundo real. 15 dias depois, resolvi encarar a tela do computador como arma. Procurei o nome de Walter em fóruns, redes, sites de avaliação. Descobri elogios entusiasmados misturados a queixas vagas. Numa dessas queixas, uma mulher mencionava um terapeuta com métodos idênticos em outra cidade, mas com outro nome. Criei perfil anônimo e escrevi tudo. A promessa de cura, o sono forçado, a figura saindo do espelho. Nada de entidade ou maldição. Usei palavras que qualquer pessoa entenderia. Manipulação, abuso de confiança, danos psicológicos. Hesitei antes de publicar. Parte de mim temia que ele sentisse à distância o barulho de teclas e viesse cobrar. Postei mesmo assim. Fechei o navegador com mãos trêmulas, não pela culpa, mas pela sensação de libertar um pássaro raivoso. Na semana seguinte, recebi e-mail de um desconhecido. Também passei por isso. Não respondi. Era cedo para ser confidente de alguém cujo tamanho do estrago eu ainda tentava entender. Mas a mensagem confirmou que Walter colecionava portas abertas, corações moles, rachaduras disfarçadas para alojar seu bicho faminto. Entendi que expor era parte do exorcismo coletivo. Quando voltei ao kitnet para buscar contas e roupas de inverno, estranhei o cheiro de poeira comum. Nem sinal de incenso lambuzado ou arruda murcha. Encaixotei lembranças rápidas. A primeira xícara de café que Bruno trouxe. O travesseiro que cheirava a arruda sem explicação. O azulejo que rachou como couro seco. Antes de sair, deixei janela entreaberta. O vento morno balançou cortina leve, banal, sem fantasmas escondidos. Na última sessão, Dona Zélia não tocou o sino. Colocou travessa de barro sobre a mesa, encheu com água e pediu que eu encarasse a superfície. Vi meu reflexo cansado, mas inteiro. Disse que se a coisa voltasse, a primeira rachadura seria psicológica, não sobrenatural. A dúvida que permitiria nova invasão.
Anotei mentalmente. Vigiar as pequenas tristezas. Regar apenas aquilo que quero que cresça. Hoje escrevo no silêncio do quarto da infância. O ventilador ainda range, mas de modo quase carinhoso. Pintei as marcas nos tornozelos com pomada cicatrizante. Linhas já claras. Lembranças de quem um dia serviu de casa para o que não era meu. Às vezes acordo achando ouvir metal vibrando longe. Talvez seja a memória do som. Outras vezes, o espelho do banheiro embaça com meu reflexo, mesmo sem vapor. É a minha cicatriz. Quando isso acontece, fico imóvel. Respiro. 4 tempos para dentro, 4 para fora. E o mundo continua no lugar. Sinto raiva quando lembro de Walter, mas não deixo fermentar. Transformo em cuidado. Braço estendido a gente que insiste em achar que dor de amor exige magia. Quero gritar para quem passa. Não aceite explicação fácil. Solidão não se cura com promessas de espelho. O que me aconteceu começa com carência e termina em feridos invisíveis. Se eu tiver aprendido algo, é isto. Nem toda porta precisa ser aberta. Não sei se um dia voltarei ao kitnet. Talvez. Mas hoje, quando penso na rachadura, não sinto mais medo. Sinto o calo que se formou onde a ferida fechou. Fico por aqui, onde minha mãe bate o feijão com colher de pau e a vida tem cheiro de alho refogado. Ainda não decidi o amanhã, mas enquanto escrevo percebo que o bicho perdeu o endereço. E isso basta para hoje. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. A gente nunca foi de ter muito, mas a vida era tranquila. Meu pai, Arthur, sempre foi um sujeito pé no chão. Tinha uma pequena oficina de funilaria no fundo do nosso terreno, um galpão simples onde ele passava o dia todo, do sol a sol, no meio de cheiro de tinta e de solda. Minha mãe, Helena, cuidava da casa e da gente. Eu sou o Vicente. Na época tinha 17 anos. Minha irmã, Sofia, tinha 10. Morávamos numa casa de bairro, daquelas com um quintal na frente e outro maior atrás, onde minha mãe cultivava uma horta e um pé de jabuticaba que mal dava frutos. O problema começou de um jeito besta. Minha mãe tinha pavor de dirigir. Meu pai vivia insistindo, chegou a comprar um carrinho antigo para ela, um modelo popular bem surrado. Não adiantou. Ela sentava no banco do motorista e as mãos suavam, o peito apertava. Era uma agonia só de ver. Como a cidade estava crescendo e as coisas ficando mais longe, meu pai decidiu que era hora de contratar alguém. Um motorista, um faz-tudo, alguém que pudesse levar minha mãe ao mercado, buscar a Sofia na escola, essas coisas. Foi um conhecido da oficina que indicou o Sérgio. Ele disse que o cara era de confiança, já tinha trabalhado em chácaras por aí, gente direita. Lembro bem do dia que ele apareceu lá em casa. Usava uma calça jeans gasta e uma camisa de botão bem passada. Tinha um rosto sério, mas que se abria num sorriso fácil. Parecia honesto. Meu pai conversou com ele por uns 20 minutos ali no portão mesmo, e o contratou. Sérgio começou no dia seguinte e, preciso admitir, era ótimo. Pontual, prestativo, silencioso. Ele não só dirigia, mas fazia de tudo um pouco. Podava a grama, consertava uma torneira que pingava, trocava uma lâmpada queimada. Minha mãe passou a confiar nele de olhos fechados. Meu pai o respeitava porque o serviço era bem feito, sem enrolação. Pouco a pouco ele foi ganhando espaço, já não pedia licença para entrar na cozinha e pegar um copo d'água. Guardava as chaves do carro no chaveiro da família, junto das nossas. Era como se ele já fosse da casa. E foi aí, nessa normalidade toda, que comecei a sentir uma coisa esquisita. Às vezes, eu o pegava parado no corredor, olhando para o nada, como se estivesse escutando alguma coisa que só ele ouvia. Quando ele notava minha presença, abria aquele sorriso de sempre e ia cuidar de alguma tarefa. Não era nada demais, eu sei, mas era estranho, um detalhe fora do lugar. A imagem dele como o salvador da pátria ficou mais forte de verdade umas semanas depois. Meu pai chegou em casa para almoçar com o rosto fechado.
uma cara de preocupação que eu conhecia bem. O compressor de ar da oficina, a máquina mais importante dele, tinha parado de funcionar do nada. Era uma máquina antiga, mas nunca tinha dado problema assim. Ele já tinha ligado para um técnico, mas o cara só podia ir no dia seguinte. E um dia parado para o meu pai era um prejuízo enorme. Sérgio, que estava na cozinha tomando um café, ouviu a conversa. Ele esperou meu pai terminar de reclamar, pigarreou e falou baixo, como se não quisesse se intrometer. Seu Arthur, desculpa me meter, mas lá na chácara onde eu trabalhava, o compressor era igual a esse. Uma vez ele deu o mesmo problema. Era só uma pecinha do pressostato, uma coisinha de nada que trava. Meu pai olhou para ele meio cético, mas o desespero era maior. E você sabe arrumar isso? Meu pai perguntou, já se levantando. Acho que sei, sim, senhor, se o senhor me deixar dar uma olhada. Os dois foram para a oficina. Eu fui atrás, curioso. Em menos de meia hora, com uma chave de fenda e um pedaço de arame, Sérgio tinha resolvido. A máquina voltou a funcionar com aquele barulho familiar. Dava para ver o alívio na cara do meu pai. Ele deu um tapinha nas costas de Sérgio e disse que ele tinha salvado o dia. O segundo milagre veio um mês depois e foi com a minha mãe. Ela começou a sentir uma tontura estranha, uma fraqueza que vinha e ia sem aviso. Passava o dia com dor de cabeça, um mal-estar que nenhum remédio da farmácia resolvia. Chegou a ir no postinho, fez exame de sangue e nada. Tudo normal. Mas ela continuava com uma cara péssima, sem cor. Numa tarde, Sérgio a viu sentada na varanda com a mão na testa. Ele se aproximou com cuidado. Dona Helena não parece bem. É aquela tontura de novo? Minha mãe balançou a cabeça, confirmando. Ele estalou a língua pensativo. Sabe, minha avó lá da roça costumava fazer um chá para isso. Uma mistura de ervas, boldo, folha de pitanga e mais umas coisinhas. Tira o mal-estar com a mão. Se a senhora quiser, eu sei onde encontrar as folhas frescas, posso buscar amanhã cedo. Minha mãe, já sem saber o que fazer, aceitou na hora. No dia seguinte, ele apareceu com um maço de folhas amarradas num barbante. O cheiro era forte, meio amargo. Minha mãe ferveu a água, preparou o chá e tomou. Não sei se foi sugestão ou se o chá era bom mesmo, mas no fim da tarde ela estava outra. A cor tinha voltado ao seu rosto. Naquela noite, durante o jantar, meus pais não falavam de outra coisa. Que sorte eles tinham tido em encontrar alguém como o Sérgio. Um anjo que apareceu para ajudar. Eu só ouvia, quieto. Para mim, a sorte deles estava parecendo muito bem calculada. Coincidências demais, soluções fáceis demais. Mas eu não tinha como provar nada, então guardei minha desconfiança para mim. Mas aquilo era só o começo. Não adiantava falar com meus pais sobre isso. Qualquer coisa que eu tentasse dizer soava como implicância, como coisa de adolescente rebelde. Então eu me calei, mas meus olhos ficaram abertos. Passei a observar o Sérgio. Não de um jeito óbvio, claro. Eu só prestava mais atenção. Nos gestos, nas palavras que ele escolhia, no jeito como ele olhava para as coisas dentro da nossa casa. E as coisas começaram a sumir. Coisas pequenas, sem valor em dinheiro, mas com valor pra gente. Um dia, minha irmã Sofia chegou da escola chorando, porque tinha perdido a presilha de cabelo que a avó tinha dado para ela. Uma borboleta azul com pedrinhas brilhantes. Ela jurava que tinha guardado na mochila. Minha mãe disse que criança era assim mesmo, que perdia tudo. Mas eu sabia que a Sofia era um grude com aquela presilha. 2 semanas depois, foi uma blusa da minha mãe, uma blusa de malha simples que ela usava para dormir. Ela procurou pela casa toda, revirou o guarda-roupa, o cesto de roupa suja. Nada. Deu de ombros e disse que devia ter se perdido na lavagem. Mas eu tinha visto aquela blusa secando no varal do quintal um dia antes. O que me fez ter certeza foi numa madrugada de terça-feira. Acordei com sede, a garganta seca. A casa estava num silêncio completo. Fui até a cozinha no escuro, sem acender a luz para não acordar ninguém. Quando estava voltando para o quarto, olhei pela janela da sala que dava para o quintal. E eu o vi. Sérgio estava lá, parado perto do varal. Eram quase 3 horas da manhã. Ele não estava recolhendo roupa. Não estava fazendo nada que fizesse sentido. Ele estava simplesmente parado, segurando a camisa do meu pijama, uma que eu tinha usado no dia anterior e que minha mãe tinha lavado. Ele a segurava perto do rosto, como se estivesse sentindo o cheiro do tecido.
Depois de um longo minuto, ele a pendurou de volta no varal com um cuidado estranho e se virou, caminhando devagar para a edícula nos fundos, onde meu pai tinha arrumado um quartinho para ele ficar quando precisasse. Senti uma coisa estranha. Não era bem medo, era a certeza de que algo estava muito errado. Aquilo não era normal. No café da manhã, eu não aguentei. Esperei Sérgio sair com o carro para levar a Sofia e despejei tudo. Mãe, pai, eu vi o Sérgio no quintal ontem de madrugada. Ele estava mexendo na minha roupa no varal. Minha mãe largou a xícara na mesa com um barulho seco. Vicente, pelo amor de Deus, de novo essa história. O rapaz deve ter visto que o tempo estava virando e foi prender melhor a roupa. Você sabe como ele é cuidadoso. Às 3 da manhã, eu insisti, a voz já subindo de tom. Ele estava cheirando minha camisa. Meu pai me cortou, o olhar duro, sem paciência. Chega, Vicente, já estamos cansados dessa sua implicância. O homem só nos ajuda, nunca nos pediu um centavo a mais e você fica aí criando fantasmas. Tenha um pingo de gratidão. Eu me levantei da mesa, uma raiva que me subiu pela garganta. Eles simplesmente não enxergavam. Estavam completamente cegos. Naquele momento, eu entendi que estava sozinho nessa. E que se eu não fizesse alguma coisa, ninguém mais faria. A primeira pessoa que me veio à cabeça foi minha tia Inês, irmã da minha mãe. Ela sempre foi diferente. A única da família que acreditava que existiam coisas que a gente não podia explicar. No dia seguinte, falei para os meus pais que ia fazer um trabalho de escola na casa de um colega. Peguei minha bicicleta e pedalei na direção oposta, até a casa da minha tia Inês. Ela morava num bairro mais antigo, numa casinha com um portão baixo e samambaias penduradas na varanda. Ela me recebeu com um copo de suco, percebeu que eu estava nervoso. Não precisei de muito para desabar. Contei tudo, desde as soluções fáceis do Sérgio até a cena da madrugada no varal. Falei da presilha da Sofia, da blusa da minha mãe, da cegueira dos meus pais. Eu esperava que ela me achasse louco, mas ela me ouviu sem dizer nada, só com a cara séria, balançando a cabeça devagar. Quando terminei, ela ficou um tempo me olhando. Eu nunca gostei da energia desse homem, Vicente, ela disse por fim. Tem alguma coisa no olhar dele que não me passa confiança. Seus pais estão encantados, é isso. E quando a gente está encantado, não enxerga um palmo na frente do nariz. Senti um alívio tão grande que meus ombros até relaxaram. Pela primeira vez, alguém acreditava em mim. E o que a gente faz, tia? Perguntei. Ela pensou um pouco, mordendo o canto do lábio. Tem uma senhora, o nome dela é Elvira. Ela não faz milagre, não é dessas que prometem o mundo. Ela enxerga, entende dessas coisas, de energia ruim, de olho gordo, de trabalho feito. A gente podia ir lá só para conversar. O que você acha? Eu toparia qualquer coisa. Na mesma tarde, minha tia fechou a casa e fomos. A casa de Dona Elvira ficava num lugar mais afastado, no fim de uma rua de terra. Era uma casa pequena, pintada de um azul desbotado com um cheiro de ervas queimando que vinha de dentro. Dona Elvira era uma senhora negra, de cabelos grisalhos presos num coque e um olhar que parecia atravessar a gente. Ela nos mandou entrar e sentar em 2 cadeiras simples numa sala pequena, onde a única decoração era uma imagem de São Jorge e um copo com água e uma planta dentro. Ela não perguntou nada. Sentou-se na nossa frente e ficou me encarando por um tempo que pareceu um tempão. O menino veio porque o ninho está infestado, ela disse, a voz rouca e calma. Entrou uma cobra mansa que se alimenta da confiança. Ela está turvando a vista do seu pai e da sua mãe. Eu e minha tia nos olhamos, assustados com a precisão. Foi coisa feita, plantada com intenção, continuou Dona Elvira sem piscar. Usaram peças de roupa, coisas de cabelo, coisas com o cheiro e a energia de vocês para amarrar o juízo deles. Esse homem que está na sua casa, ele é a mão que executa. Mas a cabeça que pensa, a raiz que alimenta esse mal, é outra. É uma mulher. Uma que alguns conhecem pelo nome de donzela. Senti um frio na barriga. Uma mulher? Ele se encontra com ela fora da sua casa. É lá que ele leva o que tira de vocês e recebe as ordens, disse a velha senhora. Se quer ter uma prova para abrir os olhos dos seus pais, você precisa descobrir onde essa troca acontece. Fique atento aos passos dele fora do seu portão. É lá que a verdade se mostra.
A partir daquele dia, minha vida virou uma perseguição silenciosa. Toda vez que o Sérgio pegava o carro para sair sozinho, eu inventava uma desculpa e ia atrás, de bicicleta. Nas primeiras vezes, foi frustrante. Ele ia ao açougue, à farmácia, ao depósito de material de construção. Voltava com as notas fiscais, tudo certinho. Cheguei a pensar que a dona Elvira tinha se enganado, que eu estava ficando maluco. Contei isso para a minha tia pelo telefone e ela foi firme. Calma, Vicente, gente assim é esperta, não dá passo em falso à toa. Uma hora ele vacila. E ele vacilou. Foi numa quinta-feira. Ele disse que ia levar o carro para alinhar o balanceamento numa oficina do outro lado da cidade. Meu pai achou ótimo, disse que precisava mesmo. Eu senti na hora. Liguei para a tia Inês. É hoje, tia, eu sinto. Estou indo para aí. Me espera na esquina da sua rua. Ela respondeu sem hesitar. Ela chegou no seu carro, um modelo antigo, mas bem conservado. Entrei rápido. A instrução era clara: manter sempre uns 2 carros de distância. Seguimos o carro do meu pai, dirigido por Sérgio, pelas ruas do centro. Ele realmente foi em direção à oficina que tinha mencionado, mas a uns 200 metros do lugar, ele virou numa rua estreita, uma que ninguém usa e que ia dar nos fundos de um antigo armazém de café desativado. Meu coração disparou. Ele não vai para oficina nenhuma, minha tia sussurrou, manobrando o carro para uma vaga mais distante, de onde a gente podia ver a saída da ruela. Sérgio parou o carro perto de um muro pichado. Uma mulher apareceu saindo de trás de uma pilha de entulho. Não era velha, nem tinha uma aparência assustadora. Pelo contrário, era uma mulher comum, talvez com uns 40 e poucos anos, de cabelos pintados de um preto azulado e um rosto sem expressão nenhuma. Ela usava um vestido florido, meio desbotado. Ela parecer tão normal era o que dava mais medo. Ele desceu do carro, não falaram muito. Ele tirou algo do banco do carona e entregou para ela. Era um objeto pequeno, retangular. Mesmo de longe, eu gelei. Eu reconheci a capa rosa-choque, cheia de adesivos de estrelinhas que a Sofia tinha colado. Era o caderno de caligrafia dela. O caderno que ela tinha perdido na semana anterior. Tira foto, Vicente, agora! Minha tia ordenou a voz tensa. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o celular direito. Abri a câmera, dei o zoom máximo que pude. A imagem ficou granulada, horrível, mas era nítida o suficiente. Consegui tirar 3 fotos. O momento da entrega. A mulher guardando o caderno numa sacola de plástico. Os dois conversando, com Sérgio apontando na direção da nossa casa. O barulho do celular no silêncio parecia alto demais. Eles se separaram. A mulher sumiu por uma viela e Sérgio voltou para o carro, saindo da rua e pegando o caminho de volta para casa. Esperamos uns 5 minutos, em silêncio absoluto, só ouvindo nossa própria respiração. Eu olhava para a tela do celular, para aquelas fotos borradas. Não era mais uma suspeita, era uma prova. Uma prova nojenta e aterrorizante do que estava acontecendo bem debaixo do teto da minha casa. Dona Elvira tinha nos dito que, se tivéssemos a prova, ela saberia onde encontrar o ninho da cobra, e agora nós tínhamos. Não pensamos 2 vezes. Daquele beco imundo, minha tia dirigiu direto para a casa de Dona Elvira. O sol da tarde já estava baixo, deixando tudo com uma cor laranja estranha. Mostrei o celular para a senhora, com o dedo trêmulo sobre as fotos. Ela olhou para a tela por um longo tempo, o rosto sem expressão. Não havia surpresa ali, só uma confirmação sombria. Eu sei onde é, ela disse por fim. Não fica longe daqui. Vocês vão pegar a estrada de terra que sai atrás do cemitério velho. Sigam por uns 2 quilômetros. Vão ver um córrego de água escura quase parada. Do outro lado da ponte de madeira tem uma casa pequena, de bloco sem reboco, com um portão de arame farpado. A grama está alta, quase cobrindo a entrada. É lá. Ela nos entregou um saquinho de pano com algo dentro. Sal grosso e um dente de alho. Deixem no bolso, não toquem em nada com as mãos. Não comam e não bebam nada por perto. Entrem, vejam o que precisam ver e saiam. O mal de um lugar desses gruda na pele. Agradecemos e saímos. O caminho era exatamente como ela descreveu. A estradinha de terra era esburacada. O carro da minha tia balançava tanto que eu precisava me segurar. O cheiro de mato úmido e mofo entrava pelas janelas. Encontramos a ponte, o córrego fétido e logo depois a casa. Era um lugar esquecido, com uma energia pesada, opressiva.
Parecia que o ar era mais denso ali. O portão estava amarrado com um pedaço de arame enferrujado. Minha tia desfez o nó com cuidado e entramos. A porta da frente estava trancada, mas a dos fundos, na cozinha, estava apenas encostada. Um empurrão foi o suficiente. O cheiro lá dentro era sufocante. Uma mistura de umidade, poeira velha e cera de vela rançosa. A cozinha era imunda, com louça suja e restos de comida na pia. A sala tinha só um sofá rasgado e uma mesinha. Foi no único quarto da casa que encontramos o que procurávamos. Não era um cômodo de dormir, era um tipo de altar doentio. Numa mesa no canto, coberta com um pano preto manchado, estava o altar. E no centro dele, o foco de tudo, minha família. Havia uma foto dos meus pais do dia do casamento deles, mas o rosto da minha mãe estava riscado com algo vermelho. Ao lado, a presilha de borboleta da Sofia estava espetada numa vela preta, derretida pela metade. Vi um pedaço da blusa da minha mãe e a minha própria camisa do pijama, dobradas de um jeito estranho. Mas o pior era o que estava no meio. Uma foto 3x4 da Sofia, daquelas de escola, estava colada na cabeça de uma boneca de pano, sem rosto. Em volta do pescoço da boneca, um fio de cabelo comprido, que só podia ser dela, estava amarrado com força. E aberto na frente de tudo, o caderno de caligrafia. Numa página onde se tinha escrito o nome dela várias vezes, alguém tinha desenhado por cima um símbolo estranho. Um tipo de espiral com um olho no meio. Senti uma ânsia de vômito. Uma vontade de quebrar tudo, de botar fogo naquela casa imunda subiu pela minha garganta. Eu dei um passo à frente, mas minha tia segurou meu braço com força. Não, ela disse a voz um fio. Não toca. Tira as fotos, Vicente. Tira foto de tudo. Com as mãos suando, tirei o celular do bolso. Fotografei cada detalhe nojento daquela mesa. O rosto riscado da minha mãe, a boneca com a foto da minha irmã, o caderno. Cada foto era uma facada. Saímos dali quase correndo. Entramos no carro e minha tia acelerou pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Só quando chegamos no asfalto foi que ela parou no acostamento. Nenhum de nós conseguia falar. A gente só ficava olhando para a estrada com aquelas imagens na cabeça. Agora não tinha mais como duvidar. A gente tinha o veneno e a prova. Chegamos em casa e meus pais estavam na sala vendo televisão. O som da novela preenchia o ambiente com uma normalidade que parecia errada. Minha tia pediu que desligassem a TV. A seriedade na voz dela foi o suficiente para o meu pai obedecer sem questionar. Sentamos todos no sofá. O silêncio era pesado. Helena, Arthur. Minha tia começou com a voz calma, mas firme. O que o Vicente vem falando não é implicância. A gente descobriu uma coisa muito séria. Eu passei o celular para a mão da minha mãe. A primeira foto que apareceu foi a do altar, a visão geral. Ela franziu a testa sem entender. O que é isso? Macumba? Meu pai resmungou com desdém. Passei para a foto seguinte. Um close na presilha da Sofia espetada na vela. Minha mãe levou a mão à boca. Depois, a foto dos meus pais, com o rosto dela riscado. O queixo do meu pai tremeu. Por último, a imagem que selou tudo. A boneca de pano, com a foto 3x4 da Sofia no lugar do rosto. Minha mãe soltou um soluço baixo, um som rasgado de pura dor. Ela largou o celular no sofá como se queimasse. Foi ali que o encanto quebrou. O rosto dela se desfez em lágrimas silenciosas. Meu pai pegou o aparelho. Ele olhou cada foto uma por uma. O rosto dele ficou duro, sem nenhuma expressão. Vi o homem prático que só acreditava no que podia tocar e consertar. Ser forçado a encarar algo que não tinha ferramenta no mundo que pudesse arrumar. Ele não disse nada, apenas se levantou e ficou parado no meio da sala esperando. Meia hora depois, ouvimos o barulho do carro parando em frente. Sérgio entrou pela porta da cozinha, assobiando baixo como sempre fazia. Seu Arthur, tudo certo com o Alim? Ele parou de falar ao ver nossos rostos. Meu pai caminhou até ele e virou a tela do celular na sua direção. Explica isso, meu pai ordenou a voz baixa e perigosa. Sérgio olhou para as fotos. O sorriso amigável, a expressão prestativa, tudo desapareceu. O rosto dele ficou liso, vazio. Não havia surpresa, nem medo. Havia apenas nada. Um vácuo. Ele nos olhou, um por um,
e seu olhar parou em mim por um segundo a mais. Um canto de sua boca se ergueu num esboço de sorriso, algo que era pura zombaria. Vocês são uns tolos, ele disse com a voz completamente diferente, sem emoção. Dito isso, ele se virou e saiu da nossa casa. A gente nunca mais o viu. Sem gritos, sem confissão, sem briga. Ele simplesmente sumiu, deixando um silêncio horrível para trás. Naquela mesma noite, minha tia trouxe Dona Elvira. A senhora andou por cada cômodo da casa com um turíbulo, soltando uma fumaça densa e cheirosa de ervas que ardia nos olhos. Ela rezou em voz baixa palavras que eu não entendia, jogou um líquido com sal grosso nos cantos das paredes. O ambiente pareceu ficar mais leve, mas a mancha continuava na nossa memória. 2 dias depois, meu pai reuniu a família na mesa da cozinha. Não dá mais, ele disse, o olhar cansado. Eu não consigo mais dormir debaixo desse teto. A gente vai embora. Vende tudo. O que não der para vender, a gente deixa para trás. Vamos recomeçar em outro lugar, longe daqui, onde ninguém nos conheça. A decisão trouxe um alívio estranho, uma falsa sensação de liberdade. Começamos a encaixotar nossa vida, a nos desfazer das coisas. Em cada caixa fechada, parecia que estávamos selando um pedaço daquele pesadelo, na esperança ingênua de que o mal pertencesse às paredes daquela casa e que poderíamos simplesmente deixá-lo para trás. Nós nos mudamos para uma cidade a umas 4 horas de distância, um lugar onde o nosso sobrenome não significava nada. A casa era menor, alugada, mas parecia um palácio. Meu pai montou uma oficina improvisada na garagem, fazendo pequenos concertos. Minha mãe começou a fazer crochê para vender numa feirinha de artesanato. Pela primeira vez em muito tempo, eu a vi sorrir de verdade. Sofia se adaptou rápido à nova escola. Por uns 3 meses vivemos uma paz que a gente sabia que podia acabar a qualquer momento. A gente não falava sobre o que tinha acontecido. Era um acordo silencioso. O nome Sérgio nunca era mencionado. As noites voltaram a ser silenciosas e o sono mais tranquilo. Começamos a acreditar de verdade que tínhamos conseguido, que tínhamos deixado o pesadelo para trás, trancado naquela casa que foi vendida por uma mixaria. Fomos ingênuos. A gente achava que o mal tinha um endereço. A paz acabou numa manhã de sábado. Minha mãe estava trocando a roupa de cama do quarto da Sofia. Eu estava na sala, tentando consertar um fone de ouvido, e ouvi um som estranho. Não foi um grito. Foi um baque surdo, seguido de um choro baixo, abafado. Corri para o quarto. Minha mãe estava no chão, sentada ao lado da cama da minha irmã. Ela tremia dos pés à cabeça, o rosto branco, sem cor nenhuma. Na sua mão aberta, havia um objeto minúsculo, enrolado numa linha de costura vermelha. Meu pai chegou logo atrás de mim. Ele se ajoelhou ao lado dela. Helena, o que foi? O que é isso? Com o dedo trêmulo, ela abriu a mão. Era um dente de leite, pequeno, amarelado na raiz. Eu reconheci na hora. Era o primeiro dente que a Sofia tinha perdido, quando tinha 6 anos. Minha mãe o guardara numa caixinha de veludo, uma lembrança boba. A caixinha tinha sumido durante a mudança. Pensamos que tínhamos perdido no meio de tantas caixas. Mas ele não estava perdido. Ele estava ali, solto, debaixo do travesseiro da minha irmã, na nossa nova casa, na nossa nova vida. Naquele momento, todo o alívio, toda a esperança que a gente construiu, desabou. O ar ficou pesado de novo. Entendemos que nunca foi sobre a casa, nunca foi sobre o dinheiro, nunca foi nem sobre o Sérgio. Ele era só o peão. O alvo sempre foi ela, minha irmã. A gente não estava fugindo de uma assombração. Estávamos sendo vigiados, caçados. Hoje a gente vive um dia de cada vez. Não há mais para onde correr. Minha tia liga toda semana e às vezes fala com Dona Elvira, que nos manda instruções pelo telefone. Acender uma vela, fazer uma oração, colocar um copo com água e sal atrás da porta. São pequenos rituais que nos dão a sensação de que estamos lutando, mas no fundo, sabemos a verdade. Nós não fomos apenas roubados ou assombrados, fomos marcados. E a mulher de rosto vazio, a donzela, está em algum lugar por aí, esperando. A gente não sabe o que ela quer com a Sofia. E o que dá mais medo é isso, viver cada dia sabendo que a história não acabou. Ei pessoal, obrigado por ouvirem.
Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.